Olá, toda semana aqui no Câmara Livre, o nosso convidado conversa sobre trajetórias de vida, as coisas que ele fez, as coisas que ele quer fazer e os seus planos de vida. A ideia é compartilhar com você essas histórias e experiências de vida para que eventualmente a gente possa contribuir com a visão de mundo ao seu redor. Renê Rodrigues Lopes nasceu em São Paulo e veio para cá. O pai veio conseguir a vida no interior, uma ideia de sobrevivência, busca de oportunidade, abertura de novas janelas, trabalhando num comércio como madeireira, e daqui ele nunca mais saiu, fez jornalismo, está militando no jornalismo e conversa conosco aqui no Câmara Livre. Muito obrigado por você ter aceito nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Qual a sua memória afetiva de infância? Você tem um fato, uma imagem, um objeto, alguma coisa que quando você olha lá para qualquer fase da sua infância, da primeira, da adolescência, isso é o que lhe vem à cabeça? Nossa, você começa com a pergunta e desestabiliza. Se vamos voltar lá atrás, tentar puxar a memória. Memória de infância. Eu não sei, uma memória que me marca muito assim é estar com a molecada do bairro, na rua, jogar bola na rua. É impressionante assim, porque eu moro na mesma casa que eu morei na minha infância. Qual é o teu bairro? É Higienópolis. E a gente jogava bola, né? Um portão de cada lado, assim. Então o gol era um portão de cada lado. Hoje você não consegue atravessar a rua. Eu falei, meu, como é que eu jogava bola nessa rua, assim? Essas coisas me marcam muito, assim. Essa coisa de criança, de estar no bairro e passar o dia inteiro na rua, jogando bola, brincando de qualquer coisa, assim. Referência urbana, já que você citou o Higienópolis. Higienópolis tem uma praça, a Luiz Uriani, e ela, para quem está mais ou menos na área de convergência, aí ela tem uma relação que nem todos os outros bairros, ou muitos dos outros bairros de Bauru, não tem essa relação com o banquinho, ainda que em parte. Não tem uma proximidade muito grande com a praça, na verdade, não moro muito perto, então usufrui muito pouco dessa praça. Quando você se descobriu, olhando ainda para o horizonte jovem da profissão, do seu próprio estágio, no jornalismo, quando na tua cabeça, lá do adolescente, do jovem, você falou, não, é isso que eu quero fazer? Eu acho que até hoje eu me pergunto o que eu quero fazer, né? Eu acho que a gente passa a vida inteira pensando assim, o que a gente quer fazer, né? Mas quando eu estava no colegial já, no início das máquinas fotográficas digitais, né? Eu tinha uma máquina, eu fazia muita foto, eu fazia muito vídeo, de certa maneira eu já brincava com audiovisual. E aí na minha cabeça na época, eu acho que o jornalismo tem uma pegada parecida com isso, tal. Mas assim, com muitas dúvidas, como eu acho que todo mundo que está terminando o colegial, né? Se, poxa, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí você meio que se lança num desses destinos aí e vai, né? Então eu lembro de começar a faculdade, será que é isso que eu quero? E de terminar a faculdade, será que é isso que eu quero? Assim, e no final das contas, a carreira caminhou bem e eu acabei gostando muito do meu trabalho. Trabalhei como jornalista mesmo, fui bastante para a área de produção audiovisual, né, televisão também, então me sinto muito realizado com a minha profissão hoje, mas é aquela coisa assim que você vai indo e você nem sabe como é que você chegou lá. Você é um contador de histórias, Renê? Não me considero um contador de história, não, mas acho que todo mundo tem um pouquinho de contador de história, né? Até que ponto o jornalista pode ser uma espécie de aspas, bisbilhoteiro, cientista social? Eu acho que o jornalista tem um interesse que é olhar a perspectiva do outro, né? Então, essa ideia de entrevistar, né? Esse momento que a gente está aqui é uma coisa muito do jornalista, né? E é uma coisa que me agrada muito, assim, e que eu pude exercer, né, na minha carreira de maneira geral, de você poder sentar com alguém, trocar uma ideia e entender a visão que essa pessoa tem do mundo, né? E como que ela construiu essa visão do mundo, os desafios que ela teve na vida dela. Eu acho que esse é um exercício do jornalismo, assim, que é muito gratificante. Caçula, um paradigma, um histórico, uma tradição familiar, um nome que inventaram no meio do tempo para denominar o mais novo, para você não fez diferença nenhuma? Não sei se fez ou não fez diferença para mim, não. É recorrente esse tema, né? Porque as pessoas, mas você é o caçula, tal, né? Então eu tô protegido. Mas eu acho que cada família tem a sua configuração, assim, né? Então, em momentos diferentes da vida, eu exerci posições diferentes dentro da minha família, né? Quando eu era mais novo, né? Depois eu ficar mais velho. Então, acho que as estruturas familiares, elas são meio que reorganizadas, assim, de acordo com as circunstâncias, né? Boa parte, como você bem sabe, dos que são da nossa profissão, que fazem faculdade aqui no interior, já projetam ir para o lugar onde você nasceu, fisicamente. Sim. Nasceu, que São Paulo é a grande ilha, eventualmente, das grandes discussões e grandes efervescências e daí eventuais oportunidades. O que é São Paulo para você? É curioso isso, assim, né? Porque apesar de ter nascido em São Paulo,
a minha relação com a cidade, assim, não é uma coisa de vontade de voltar ou entender como uma projeção da minha carreira. Eu tive vários colegas que, ao sair da faculdade, foram para São Paulo. Alguns se deram super bem, estão muito bem na carreira. E aí, na época, eu preferi não sair. Depois, trabalhando aqui em Bauru de novo, eu comecei a entender o valor que essa cidade tem para mim, né? As relações que eu construí aqui, né? As relações afetivas que eu construí aqui. E mais do que isso, assim, entender o potencial que a cidade tem para muitas coisas e que às vezes parece que não, porque a gente está no interior, não tem valor, né? Então eu acho que muito dos esforços que eu faço hoje profissionalmente é tentar valorizar essas áreas, né? Eu acho que, lógico, São Paulo é um grande centro que oferece muitas oportunidades, né? Dentro da área da comunicação como profissional, mas também dentro da área da cultura, que é uma área que eu trabalho bastante. Mas eu acho que a gente está mais do que no momento de descentralizar um pouco isso, né? E parar de olhar para as coisas do interior, tirando um pouco o seu valor, né? Aquela coisa de santo de casa, né? Eu acho que a gente tem coisas belíssimas que são do interior e que merecem ser propagadas. E é um trabalho nosso, acho que como comunicador, é um desafio nosso colocar essas coisas em pauta. Eu vou chegar lá, mas vou aproveitar o teu próprio recorte. Você acabou produzindo, sendo âncora de um programa que acabou experimentando durante vários anos, mais de 200 edições de programações, você nos contava aqui, o Som em Prosa na TV Unesp, que efetivamente demonstrava essa multicultura popular brasileira de raiz em todas as outras tendências ou as suas ramificações. Isso está claro para você dentro do Som em Prosa ou é outra definição? Com certeza, acho que com certeza. O Som em Prosa foi um desafio, para realizar ele, eu acho que a gente teve muitas dificuldades, mas ele foi um prazer absoluto, assim, de ver cada edição acontecer e conhecer os trabalhos, né? Hoje eu me sinto muito grato, na verdade, de ter feito mais de 200 edições do Som em Prosa e terem tido mais de 200 projetos que acreditaram, né? E estavam lá e às vezes com dificuldades de transporte foram e gravaram. E que esse material, de alguma maneira, representou algo importante na carreira desses projetos musicais. Eu lembro que quando a gente começou o programa, foi um programa que foi idealizado por mim, pela Cláudia Paixão e pelo Felipe Tristão. E aí a gente falou assim, olha, a gente vai fazer acho que umas 50 edições do programa, talvez umas 40, depois acho que não vai ter mais, né? E aí, assim, eu já tocava aqui em Bauru, conhecia um pouco da cena musical, a Cláudia também tinha uma certa vivência com a cena musical de Bauru. E a gente começou a fazer, e aí a gente foi vendo que a gente gravava 2 programas, chegavam 3 materiais. A gente fazia mais 3, chegavam mais 4 materiais. E a gente começou a ver que havia uma demanda muito grande de distribuição desses materiais independentes. E assim, não é material, não, é independente, é feito na garagem, tem uma qualidade duvidosa. Não, pelo contrário, assim, trabalhos excepcionais, assim, trabalhos que hoje estão no meu carro, assim, eu ponho o CD para ouvir, pertence ao meu dia a dia, porque são músicas muito bem construídas. E isso foi uma surpresa muito gratificante, a gente observar para esse espaço da música independente e ver que o interior de São Paulo é uma grande fábrica de música e música boa, em todos os estilos, todos os estilos. Como o seu ouvido e a sua relação cognitiva, emocional, lida com o que você ouve na rádio comercial? Então eu vou escolher um dado, a sofrência, por exemplo. Como que eu me relaciono? Se você sofre com isso também ou não? É curioso isso. Eu estava numa aula outro dia, né, e o professor perguntando, acho que essas relações de consumo com a música da indústria cultural e tal, né? E aí ele perguntou para mim, você que é um cara da música e tal, né? Quando começa, ela chega de mentiras, você canta junto? Como é que eu falo? Eu não canto junto, mas se alguém puxar a letra, eu lembro os pedaços. Não consumo, eu não gosto, mas eu acho que pertence um pouco aos produtos que a gente consome, acho que está um pouco na nossa vivência. Eu acho que como um profissional que trabalha dentro do universo da música, seria hipocrisia eu simplesmente afastar esse tipo de música da minha vida. Seria hipocrisia eu falar, não acho isso aqui tão interessante, não vou ouvir. Eu acho que o legal dos veículos de comunicação de maneira geral, né, e pra gente que gosta de música, né, eu só sei que você também é um cara apaixonado pela música, é a gente estar atento a tudo que está acontecendo, né, e de certa maneira entender como é que esses movimentos musicais acontecem, né. Então de tempos em tempos o que é popular acaba girando, é um outro estilo, depois é um outro estilo. Então por que isso acontece? Como isso acontece? Quais foram as estruturas musicais que foram estabelecidas ali que de alguma maneira criaram uma relação muito forte com o público, né? Então isso é muito curioso, não dá pra gente olhar para
por uma coisa e simplesmente negar, não, isso aqui não pertence à minha vida, eu não quero ouvir. Eu acho que a gente tem que ouvir, entender e conhecer, né? Eu acho que faz parte da construção da pessoa vivenciar, né, a pluralidade do mundo. E a pluralidade do mundo é isso também, né? Gosto pessoal, teu violão toca o quê? Teu baixo? Eu gosto muito do rock and roll, né? Então eu venho do rock, comecei tocando rock and roll, mas eu gosto muito de música popular também e eu gosto muito de folk. Gosto bastante de folk, assim, escuto muito no meu dia a dia. Você está quase no meio do caminho, que é difícil também demarcar exatamente o ponto, como se fosse uma latitude e longitude, entre o mundo analógico e o advento do mundo digital. Nós já estamos aqui gravando no universo do lado de cá. Totalmente digital, em Bauru, a televisão, né? Como você usa primeiro as ferramentas disponíveis nas redes sociais para a sua profissão ou no seu dia a dia? É curioso isso, assim, porque quando eu comecei o Som em Prosa, eu não fiz essa relação, assim, foi uma relação que eu acabei fazendo depois. Mas eu lembro de com 13 anos, mais ou menos, eu conheci o Napster. E aquela coisa, assim, meio que abriu uma janela para o mundo, né? Então a possibilidade de você compartilhar e baixar música através do computador de outras pessoas, né? E na época isso gerou uma polêmica que eu acho que eu não tinha nem maturidade para entender o suficiente o que estava acontecendo. Mas esse foi o primeiro gancho para eu falar assim, nossa, tem tanta coisa legal para conhecer. A partir daí, eu comecei a utilizar muito uma plataforma que nem existe mais, que é o Trama Virtual. Então, a Trama tinha uma plataforma onde eles ofereciam espaço para bandas independentes colocarem suas músicas na internet. E eu lembro assim de passar noites, né, com aquela conexão de escada horrível, procurando música, conhecendo músicas de bandas diferentes no Brasil inteiro. E é curioso, até eu naquela época conhecer bandas que são da região, aqui de Bauru. E assim, nossa, que interessante, né? Esses caras são de Jaú, esses caras são não sei de onde. Então, acho que trouxe muitas facilidades pra gente, né? E eu acho que a maior delas é poder vivenciar um espaço, né, da cultura que vai muito além do que os veículos de comunicação oferecem normalmente pra gente. Então, existe muita coisa lá fora, atrás da sua televisão, atrás do rádio que você escuta, né? Existe uma produção muito mais ampla. As redes sociais conseguem, e as outras ferramentas conseguem oferecer esses conteúdos àquele que é curioso ou tem um mínimo de elemento de ingressar dentro desse universo? Eu acho que com certeza, assim. Eu acho que as redes sociais a gente tem um problema, né, que já é discutido por muita gente, que são as questões das bolhas, né? Então, a tendência que as redes têm de oferecer para você é aquilo que você já consome, né? E seja isso em manifestação cultural, seja isso em partidarismo político, né, ou social, o que for. Então, há essa questão das bolhas, que isso precisa ser discutido, mas, de certa maneira, são ferramentas que possibilitam um outro olhar para o mundo, né? Conhecer, abrir novas janelas e conhecer novas coisas, né? Então, a partir do momento que eu posso entrar no seu Spotify e falar, o que o Nelson anda escutando? Procuro lá você no Spotify e olha suas playlists. Então, é uma maneira de eu conhecer você, né? E de conhecer novos espaços da música também. Então, eu acho que, com certeza, as redes sociais foram importantíssimas. Inclusive, acho que no trabalho da nossa profissão, assim. É curioso porque quando eu trabalhei em televisão, eu vivia acho que uma distinção muito grande assim de públicos que eu entrevistava. Se por um lado eu entrevistava professores e pesquisadores que eu ligava por telefone, fazia um contato mais formal, o pessoal da música, das artes, era o Facebook 100% das vezes, né? Já eram situações curiosas, assim, né? Você tá sábado, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, tá bombando umas mensagens assim do seu trabalho. Mas acho que faz parte de você encarar essas plataformas também. Se você colocar aqui junto conosco para a gente tomar um café, um cara do jornalismo impresso, um da televisão e um específico de mídias sociais, um vai perguntar eventualmente para o outro, eu quero escrever um texto de 5.000 toques, com mais um box, com mais uma sub. O outro fala, não, eu quero fazer só uma mensagem específica, como se fosse quase um outdoor eletrônico no Instagram. E o cara do Facebook tentando baixar vídeo, colocar uma outra questão. Isso causou ainda um reboliço dentro das redações, que, por exemplo, os jornais impressos, que já são plataformas impressos e online, mudaram a sua realidade, mas não estão, eu tenho relação com os 16 maiores da APJ do interior do estado de São Paulo, não estão com estratégia de comunicação para lidar com esse ambiente novo. O que você acha desse universo? Que jornal você espera ouvir lá na frente, ler no papel ou só com outras estratégias no digital? Eu confesso assim que eu consumo muito pouco jornal no papel, né? Eu consumo bastante na web
e de fontes assim confiáveis, né? A gente tem toda agora essa questão dos fake news se tornando cada vez mais claras, as pessoas aprendendo um pouco a lidar com isso, a identificar. E a internet, de certa maneira, é um universo muito plural, né? Então você tem, né, tudo que é tipo de informação. E eu acho que vale também a gente ter uma preocupação de garantir que esse leitor, ele de certa maneira, ele seja formado para encontrar essas notícias, né? Ele seja formado para entender o que é real, o que não é, o que são tendências políticas, porque hoje a gente tem notícias que são, acho que diferentes daquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? A questão da objetividade, da imparcialidade. Eu acho que o jornalismo hoje ele enfrenta um desafio que acho que é maior do que a questão de mudança de plataforma. É entender o seu posicionamento de fato, né? Então você tem muitos veículos que colocam a sua bandeira de cara mesmo e você lê a notícia, assim, se você não tiver um mínimo de criticidade, você vai acabar abraçando muitas informações que são tendenciosas, né? Então eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que talvez os formatos, não sei, assim, eu tenho uma tendência a achar que as coisas estão migrando todas para a web, independente do formato, se é vídeo, se é texto, o que for. Mas se posicionar enquanto papel, né? Qual que é o papel do jornalismo, né? Que tipo de veículo de comunicação a gente está construindo para trabalhar com notícia? Então a gente tem hoje praticamente qualquer pessoa fazendo notícia. Eu pego meu celular e tem muita gente que faz isso e tem, sei lá, 2 milhões de seguidores, eu pego meu celular e eu vou e gravo, eu faço uma entrevista com você e eu vou lá e emito a minha opinião. E isso acaba representando muito na sociedade, né? Então esse olhar eu acho que precisa ser feito, assim, um olhar mais crítico para esse processo de produção. Eu comentei outro dia com um colega que há 10 anos, mais ou menos, tem 12 anos aqui de existência do Facebook, quando eu ia produzir uma notícia para o jornal e tinha um outro colega de rádio junto, eu tentava fazer um esforço gigantesco para ele não saber. E que hoje eu já não teria muito mais essa preocupação, porque com o aparelhinho, o smartphone na mão, eu posso entrar de lá de onde eu estou, igual ele, com uma timeline, ou só com áudio, ou com áudio e vídeo, e dar, aspas, o furo igualzinho a ele no mesmo tempo. A internet roubou o imediatismo do rádio? Eu acho que são relações diferentes que são estabelecidas. E ainda são públicos diferentes. Eu penso que as pessoas que ouvem o rádio ou estão conectadas 24 horas são públicos completamente diferentes, assim. Eu acho que acabou dando muito mais trabalho para o jornalista, que acaba tendo que estar representando essa notícia nos mais diversos veículos. Às vezes é o mesmo cara que está cobrindo para o impresso, que vai cobrir para a web, que vai cobrir de repente para um videolog que a empresa tem e vai fazer um post para o Facebook. Exigiu da gente como profissional, acho que um entendimento muito maior das mais diversas linguagens aí. Mas enquanto público, eu acho que, por isso que a gente tem que manter, inclusive, eu acho que tem que ter o rádio com a linguagem do rádio, tem que ter a web com a linguagem da web. Então a gente tem os potenciais de ambas essas plataformas. Você falou sobre linguagens, você é estudioso da questão da TV digital em especial, fez parte da sua área de mestrado, pegar um novo recorte aqui, que a cara do Câmara Livre vai ficar recortando o tempo inteiro. Do ponto de vista de estratégia de comunicação, lhe faz sentido que esse jornalista, então, que sai na rua agora, por ele estar num veículo, seja impresso, mas com essas outras ferramentas disponíveis ou que o público está exigindo, que ele faça um texto online, que ele faça um videozinho para a internet, que ele tem que criar estratificação, estratégias de comunicação, às vezes pensando, agora eu estou indo em tal lugar para fazer uma notícia, no meio da notícia eu dou outra e depois eu tenho que ver se eu tenho um gancho para publicar outra coisa no site e se houver impresso ainda, amanhã cedo, tudo isso com alguma coisa nova. É muito difícil. Olha, eu tiro o chapéu de fato para quem consegue fazer isso todos os dias, porque parece uma coisa simples, né? Mas quando a gente senta para escrever um texto, por menor que ele seja, que seja alguma coisa para o Twitter, né? Com poucos caracteres, a gente a gente reflete, porque a gente tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo que a gente escreve, né? Então não é simplesmente sair escrevendo. E o processo de construção de uma notícia exige esse cuidado. Então é um exercício árduo de se executar. Eu acho que sobrecarregou demais, né, a profissão do jornalista. De certa maneira entendo que a gente tem hoje muitas ferramentas que facilitam esse trabalho, mas eu acho que a comunicação ela vive um momento de exaustão dos seus profissionais, porque você tem que dar conta de tudo e mais um pouco, e se fazer presente nas redes sociais. E não é assim, olha, eu coloco um post por semana. Não, você ter posts com engajamento, pessoas que compartilham,
Então, vai desde do recorte da pauta que você vai fazer até o enfoque, o gancho que você vai dar para essa notícia. E aí, de repente, é um gancho para o rádio, é outro para as redes sociais, né? E ter essa facilidade de, né, passar por todas essas narrativas diferentes nas diferentes mídias não é uma tarefa tão fácil assim, não. Não sei se para quem é de fora, não é da área, parece, não, é só pegar e reescrever de novo. Não, não é assim. Furo virou só um buraco no espaço do ponto de vista de comunicação, porque antes eu guardava, conseguia guardar. Eu acho que uma notícia. Isso eu vejo de uma maneira muito positiva, que é a questão da inserção de novos players nesse universo da comunicação, que é você, de repente, ter a primeira informação, não necessariamente por um veículo de comunicação. É lógico que é importante a gente voltar àquela questão de ter uma capacidade de leitura das mídias, né? Mas a facilidade que todo mundo tem hoje de ter um celular e conseguir colocar algo na internet imediatamente, e aí qualquer um pode dar um furo de notícia, eu acho que isso mudou muito a nossa perspectiva sobre a comunicação. Então, desde os protestos de 2013, né, onde a gente teve toda uma cobertura alternativa também sobre os debates políticos que aconteciam na época, isso colocou muito na agenda essa discussão dessa nova mídia que surge, né? Então, na época, a mídia ninja, né, que fazia posts diários e acompanhava, né, tudo o que estava acontecendo, lógico, uma visão talvez enviesada politicamente, e aí, né, que vem o caso de você ter uma criticidade para a leitura, mas estava lá e já entrava ao vivo quando acontecia alguma coisa. Então, eu acho que tirou um pouco também essa obrigação do jornalista dar o furo, né? Dele pensar que vai ter que ser ele que vai ser o primeiro a dar a notícia. Eu acho que ele entra com uma responsabilidade maior agora, né? Então, ele pode não ser o primeiro a comentar o tema, mas talvez ele seja o primeiro que consegue fazer associações mais complexas, entender a questão com mais profundidade. E aí eu acho que é uma responsabilidade grande do jornalista, né? Então, expandir esse fato que às vezes já está repercutindo na mídia, mas ninguém parou ainda para, olha, isso aqui se relaciona com aquilo, né? Isso aqui tem uma importância política tal, né? E aí o papel do jornalista é essencial. Renê, onde você se vê em Ramon? Onde eu me vejo em meu pai? Difícil essa pergunta, né? Eu acho que... Eu não sei, eu sou uma pessoa muito diferente do meu pai, é engraçado. As pessoas que me conhecem mais pessoalmente, assim, veem essa diferença. Mas eu acho que o meu pai me passou muitas coisas assim interessantes, né, na minha formação. Primeira coisa, a importância do trabalho. Assim. Então, eu venho de uma família que todo mundo em casa começou a trabalhar muito cedo, né, e ter o valor do trabalho, da responsabilidade. E eu acho que isso foi uma coisa que meu pai, assim, foi muito interessante. Assim, aquele processo que é sofrido quando acontece, mas aí depois quando você se torna adulto e você entende como que o seu pai te preparou para a vida, você dá um valor diferente, assim. Então, eu acho que essa foi uma questão essencial para mim, assim, entender o valor do trabalho, né, da honestidade, de ser uma pessoa correta. Você está estudando, ou iniciou agora, a linguagem de ensino à distância em doutorado. O que lhe chamou a atenção, o que você está tateando aí dessa nova empreitada? Comecei um doutorado recentemente, já era uma vontade antiga, até por estar dentro do universo acadêmico e da aula. E eu acho que, independente, né, de estar interessado no doutorado para dar aula ou não, acho que a gente continuar a estudar, independente da área que você está, isso é primordial, você continuar estudando. Mas eu já venho consumindo ensino à distância há bastante tempo, na verdade, com plataformas diferentes, né, e fazendo cursos em áreas totalmente diferentes, assim. Então, desde a área da música, né, que é uma paixão grande, até sobre empreendedorismo, aulas de idiomas, o que fosse, né, fazendo alguns cursos online. E eu trabalhei também bastante tempo produzindo cursos de ensino à distância na emissora que eu trabalhava. E aí eu comecei a identificar que esses processos de produção de ensino à distância, muitas vezes eles colocam o profissional da comunicação como um ferramental prático técnico, né? Então eu vou me preocupar com o jornalista ou comunicador que está participando desse processo de produção de material de ensino à distância na hora que eu vou para a gravação. Né? Então você tira a possibilidade do profissional da comunicação olhar para esse objeto de ensino e desmembrar ele, entender que, olha, isso aqui de repente vai ser mais interessante a gente ensinar através de uma outra linguagem, isso aqui a gente poderia utilizar outros materiais. Então eu acho que ainda é um processo que, apesar de ter ganhado um potencial muito grande nos últimos anos, ele ainda depende de você construir uma linguagem. Eu acho que ainda não há uma linguagem que satisfaz o suficiente o aluno que está do outro lado. Então você tenta transpor
para essa videoaula, na verdade, uma espécie de um encantamento que o audiovisual tem, e historicamente construído, né, ele tem esse encantamento, para uma representação de uma sala de aula. E aí você não tem a linguagem do audiovisual ali, você não tem os aspectos que são básicos de montagem, de construção de uma narrativa. E aí o audiovisual, então, ele já não é mais um encantamento, ele vai ser só uma ferramenta de transpor uma aula. Só que a aula, dentro de um espaço de uma sala, funciona muito bem. O aluno vai lá, levanta a mão, não, professor, não entendi, você repete. E você cria um outro tipo de vínculo, porque quando você entra para dar uma aula, você não chega, né, monta o quadro na lousa ou começa seus PowerPoints. Você tem uma relação do dia a dia. Você pergunta para o aluno como é que ele está, você faz uma brincadeira com outro aluno, você cria um espaço de empatia diferente, você cria um relacionamento. E o audiovisual, dentro dessas plataformas de ensino à distância, eles criam um distanciamento completo, né? Então você sabe, o professor nem sabe da sua existência. E se você tiver uma dúvida, não adianta você levantar a mão, que ninguém vai te responder. Então ele prescinde de uma nova linguagem, né? Não adianta eu querer representar a sala de aula dentro de um vídeo. Eu tenho que pensar novas possibilidades. Tem sentido aí do ponto de vista, então, que se não também do conteúdo, mas das relações humanas no mínimo, que essa ideia de ensino à distância aconteça, em parte ou não, parecido que para alguns teóricos acontece com a própria relação com a internet, o computador em casa, a individuação das pessoas, elas se fecharem no seu cantinho, não terem convivência natural, até por causa da questão física? Eu defendo o ensino à distância sobre muitas perspectivas. Assim, eu acho que ele potencializou a possibilidade de muita gente poder fazer uma graduação, por exemplo, né? Hoje eu estou fazendo uma graduação em ensino à distância através da Univesp, estou vivenciando o meu objeto de pesquisa, basicamente. E eu percebo que se não fosse essa possibilidade, essa modalidade de ensino, muitos dos meus colegas que estão estudando comigo não estariam fazendo a primeira faculdade ou uma segunda faculdade. E com um nível bastante interessante, assim. Então são materiais de altíssima qualidade, não é um cursinho à toa, assim. Então há uma exigência didática muito grande, há uma exigência de conteúdo muito grande. Mas eu entendo que esse processo de ensino à distância ele ainda sofre algumas dificuldades, que é justamente essa. Então estabelecer essas relações, né? Então, a partir do momento que você cria um ensino à distância, você está maximizando a quantidade de alunos com uma aula, né? Então, o professor que estava dando aula para 30, agora ele está dando aula para 500, para 1000 e ele nem sabe. E aí você tem a figura dos tutores, que muitas vezes não são suficientes para dar atenção para todos esses alunos. E o ensino à distância, ele exige do cara que está do outro lado, do aluno, uma disciplina muito grande. E você tem que ter não só uma disciplina para você se manter em dia com as suas atividades, mas competências diferentes também. Eu acho que você aprender assistindo um vídeo é uma competência e não sei se todo mundo é capaz de conseguir isso. E você ter autonomia de pesquisar também. Porque na sala de aula, às vezes, o aluno chega, professor, gostei desse tema tal, onde que eu posso ver mais sobre isso? O que você me indica? Né? Então, essas são as melhores conversas que você tem com o aluno. Né? Você deu uma aula, o cara gostou do material e ele vem, ele pede referências, aí você passa o livro que você estudou, você passa os vídeos e você não tem essa relação com o ensino à distância. Então, você tem que ser capaz de fazer as suas próprias pesquisas e achar os materiais que, de certa maneira, suprem essa sua necessidade de conhecer mais sobre aquele assunto. Como todo ser humano é criativo e vai achando oportunidades nas suas novas relações, enquanto você estava respondendo, eu estava lembrando de duas questões do tempo aqui. Talvez essa seja uma das vantagens de ter nascido no analógico e passado para o mundo digital dessa efervescência. Que há algum tempo, não muito distante do ponto de vista de história, aqui nas barracas de camelôs da esquina, a gente ficava disputando os DVDs novos, pirateados, ou CDs, ou pelo menos ia lá para ficar curioso. É mentira que fale que não fosse, e é contravenção para falar no ar isso. Mas hoje você tem um mercado paralelo, por exemplo, gigantesco de concurseiros que disputam aulas de grandes mestres que são tidos como aqueles que, se estudar esse cara, é tiro e queda, você vai passar no concurso. Um mercado paralelo econômico de informação, de conteúdo de vídeo, de proteção, que eu estou falando aqui, de direitos autorais e comércio nessa área também. Eu acho que criou-se muito material para ser consumido, né, através da web. E aí sobre essa questão da pirataria, né, eu acho que, eu não sei, eu tenho visões um pouco conflitantes às vezes a respeito. O Brasil é um dos países que mais faz pirataria, de softwares, de produtos, o que for. Eu não sei o que isso representa, na verdade, assim, quando a gente olha enquanto nação, né, o que a gente está fazendo que essas pessoas estão pirateando tanto? Será que é uma questão de não ter o acesso de fato a esses materiais? Aí eu digo o acesso financeiro, a capacidade de comprar. Será que isso é uma cultura muito mais do brasileiro? Se eu consigo não pagar, por que eu vou pagar? Então isso coloca
algumas questões que são assim complexas para serem respondidas. E existem empresas também que trabalham com a ideia da pirataria para disseminar o seu produto. Então, a partir do momento que todo mundo está usando o meu produto, eu posso oferecer outras coisas a partir desse produto, né? Então, empresas que mudaram o seu modelo de negócio através da difusão do conteúdo. Então, quando as pessoas começaram a piratear o Windows 95, lá atrás, em 97, deixa piratear. Hoje todo mundo usa o Windows, né? São poucas as pessoas que estão nas plataformas livres aí. Então, tem uma representatividade que eu acho que nem caberia, a gente passaria o dia conversando aqui. Já que eu perguntei do senhor Ramon, onde tem algo em você ou que você faz referência da Dona Lúcia, é isso? Dona Lúcia, minha mãe. Não sei, a minha mãe, eu tenho uma relação muito próxima, assim, mais afetiva com a minha mãe, aquela coisa do dia a dia, assim, né? Eu acho que, assim, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eles são pessoas que estudam muito, assim. Então, meu pai tem 3 graduações, uma pós-graduação. A minha mãe, ela começou a estudar física, depois ela terminou estudando matemática, assim. Então, eu acho que esse meu ímpeto de estar sempre estudando é um pouco deles também. Produção audiovisual, dentro da sala de aula, tentar tirar um outro recorte de você aqui. Todo mundo que produz música ou gosta de música fica aflito para querer fazer um videozinho no YouTube, vamos montar EP, montar não sei o quê, fazer uma produção para tentar achar uma janela nesse mundo e quem sabe alguém ir lá e alçar e virar milhões de views ou de curtidas ou achar um espaço no universo. O que você diria para esse cara? Que está buscando uma visualização maior? Vá em frente, com certeza. Faça tudo que tiver na sua mão ali que você consiga executar. Se você não tem dinheiro para contratar uma produtora, mas você tem um celular que grava com uma qualidade minimamente boa, você fez uma gravação em casa com uma interface de áudio, você conseguiu mixar através de um programa, vai e faz. E dentro do Sou em Prosa foi muito curioso, porque muitos dos projetos que eu recebi lá eram gravações caseiras, assim, bem simples. O cara gravou na garagem de casa. Mas hoje a gente tem uma tecnologia muito boa para você não só mixar, né, mas para você fazer um tratamento desse áudio. E aí o que é mais importante, e o público hoje entende isso, é a mensagem que você está passando, é a construção musical que você fez. Poxa, às vezes a bateria não ficou daquele jeito que você queria, mas a música está lá. A música está lá para ser consumida, né? E eu acho que é tentar utilizar essas ferramentas com certeza. Buscar referências eu acho que é importante, né? Então, a gente está falando tanto sobre o processo de ensino, de educação. Se eu estou me aventurando numa área que eu não conheço tanto, a gente precisa ter o exercício da humildade de ir lá, vamos pesquisar, vamos tentar entender como é que as pessoas estão fazendo, que linguagem estão utilizando, o que eu consigo fazer para melhorar com aquilo que eu tenho em mãos. Mas vai lá e faz, com certeza. Eu sou dessa cultura do it yourself, né? Renê Rodrigues Lopes, um moço de Capricórnio, 33 anos. Esse é o programa de 650 do Câmara Livre, que radicou ali no Higienópolis, não tão perto da Praça Luiz Uiane, que veio com o pai Ramon Madeireiro para cá no comércio e tem as referências de estudo da Dona Lúcia. Obrigado por você ter vindo compartilhar conosco desse recorte. E se tem alguma questão que eu não deixei você falar, ou você tem vontade de falar, fique à vontade. Tem tantas questões, Nelson, tem tantas que daria para fazer um outro programa inteiro. Eu acho que o bate-papo aqui foi ótimo, muito obrigado pelo convite mesmo. E, bom, espero que você tenha gostado também dessa conversa. Obrigado por ter compartilhado conosco. Nós conversamos toda semana sobre experiências de vida e deixamos para você algo para você levar para sua casa e pensar, quem sabe, qual o papel do jornalismo de papel. Até o nosso próximo encontro.